Passei minha vida inteira colecionando exemplos de burrice. Cataloguei todas essas idiotices na minha cabeça e foi uma das coisas mais úteis que já fiz. Pensa comigo, quantos colecionadores infelizes você conhece? Gente que coleciona arte, carros, o que for. Colecionadores são felizes. E colecionar exemplos de burrice é ainda melhor que colecionar qualquer outra coisa. Por quê? Porque nunca acaba. Sempre tem mais burrice surgindo. Então é atividade maravilhosa. Me divertiu e me ensinou a vida toda. Mas deixa eu começar falando do meu assunto favorito, senso comum. Quando as pessoas falam, aquele cara tem senso comum, sabe o que elas realmente querem dizer? Não é que o cara sabe coisas óbvias. O que elas realmente querem dizer é que aquele cara tem senso incomum, raro, diferente. A maioria das pessoas consegue ser competente numa coisa específica, tipo um cara que é bom em consertar carros, ou uma mulher que é excelente em programação, ou alguém que manja muito de culinária. Isso é bom, mas não é senso comum. Senso comum de verdade é quando você consegue operar bem em território amplo da vida, em muitas áreas diferentes, sem cometer erros grandes. Você não precisa ser o melhor investidor do mundo, não precisa ser o melhor marido, não precisa ser o melhor pai, não precisa ser o melhor gestor, mas você precisa ser decente em todas essas áreas sem fazer burradas grandes. É a pessoa que consegue investir sem perder tudo, manter o casamento funcionando, criar os filhos sem estragar eles, administrar um negócio sem falir, fazer amizades sem criar inimigos, tomar decisões financeiras sem se afundar em dívida. Tudo isso ao mesmo tempo, sem ser especialista em nada, mas sendo competente em tudo. Isso é raro pra caramba. A maioria das pessoas ou são incríveis numa coisa e desastrosas em tudo mais, ou são medianas em tudo e não se destacam em nada, ou pior ainda, são incompetentes em quase tudo e vão tropeçando pela vida de burrice em burrice. Então a pergunta que vale milhões é: como você desenvolve esse senso incomum disfarçado de comum? Como você fica bom em território amplo sem ter que ser gênio? Tive muita sorte na minha vida porque em todo lugar que olhava sempre tinha alguém melhor que eu em alguma coisa. Um dos melhores amigos do meu pai era cirurgião brilhante com habilidade mecânica incrível. Ele inventava instrumentos cirúrgicos, afastadores, ferramentas especializadas. Eu sabia que nunca seria tão bom quanto ele naquilo. Em todo lugar que olhava era a mesma coisa. Sempre tinha alguém mais talentoso que eu em algo específico. No começo isso me frustrava um pouco, mas aí comecei a reparar em outra coisa. Também via burrice por todo lado. Gente fazendo escolhas idiotas, pessoas inteligentes cometendo erros óbvios, decisões burras que arruinavam vidas, casamentos, negócios, fortunas. E essas burradas eram previsíveis, repetitivas, você podia ver de longe. Foi aí que a luz acendeu. Se eu simplesmente evitar todas essas burrices óbvias que vejo todo mundo fazendo, talvez consiga vantagem enorme, sem precisar ser o melhor em nada específico. Pensa comigo, eu não preciso ser o cirurgião mais habilidoso do mundo, só preciso não fazer cirurgia quando não sei fazer cirurgia. Não preciso ser o melhor investidor do mundo, só preciso não investir em coisas que não entendo. Não preciso ser gênio em casamento, só preciso não mentir, não trair, não ser idiota com minha esposa. A estratégia não é seja excelente em tudo, é não seja burro em nada. E isso funcionou incrivelmente bem para mim a vida toda. Funcionou tão bem que adoro compartilhar com outras pessoas. A grande sacada é essa: evitar burrice é mais fácil que perseguir genialidade, e no longo prazo te leva mais longe. E como você faz isso? Como evita burrice sistematicamente? Você inverte os problemas, vira eles de cabeça para baixo. Isso parece simples, mas é poderoso. Deixa eu te dar um exemplo que adoro contar. Uma vez reuni todos os meus filhos e dei esse desafio.
Existe uma competição na América, um torneio 1 contra 1, e a mesma pessoa se tornou campeã nacional 2 vezes, com 65 anos de diferença entre os títulos. Que esporte é esse? 7 dos meus filhos não conseguiram resolver, mas o 8º, que é PhD em física, resolveu em 15 segundos. Como? Ele inverteu o problema. Em vez de pensar, que esporte permite isso? Ele pensou, que esportes não permitem isso? Primeiro eliminou, não pode ser atlético. Nenhum cara de 90 anos vai ganhar algo que depende de velocidade, força ou reflexos. A deterioração física e neurológica é óbvia. Segundo eliminou, não pode ser xadrez. Ele joga xadrez e sabe que competição de xadrez no alto nível é brutal mentalmente. Nenhum cara de 85 anos consegue competir contra jogadores jovens naquele nível. Mas isso o levou à resposta: damas. Damas é jogo que você pode quase dominar completamente só com experiência suficiente. Não depende tanto de velocidade mental quanto xadrez. É sobre padrões que você reconhece após décadas jogando. E essa era a resposta correta. Ele chegou lá em 15 segundos, simplesmente virando o problema de cabeça para baixo. Todo tipo de problema difícil fica fácil quando você inverte assim. É um dos truques mentais mais poderosos que existe. Outro truque poderoso que desenvolvi. Adorava grandes ideias. Ideias com muito poder explicativo. Ideias que funcionam em muitas situações diferentes. E não me importava de onde vinham essas ideias. Se estava na física, pegava. Se estava na psicologia, pegava. Se estava na biologia, pegava. Não respeitei as fronteiras entre disciplinas acadêmicas. Simplesmente roubei todas as grandes ideias que consegui de todas as áreas. E então usei elas no dia a dia para resolver problemas, me divertir e me educar. Isso me tornou colecionador de modelos mentais úteis. Quando você coleciona selos, logo chega no ponto onde não pode comprar o próximo selo. Ficou caro demais. Acabou a diversão. Mas quando você coleciona exemplos de burrice e modelos mentais, nunca acaba. Sempre tem mais. E o melhor, comecei a ver como essas ideias de áreas diferentes interagiam entre si, como se conectavam, como funcionavam juntas. Não há muita recompensa acadêmica por fazer isso. Acadêmicos ficam nas suas caixinhas, físicos estudam física, economistas estudam economia, psicólogos estudam psicologia e nunca os três conversam. Mas se você faz essas conexões na sua própria cabeça, está operando em território sem competição. Warren Buffett sempre diz, pegue o caminho menos lotado na vida. E esse caminho mental multidisciplinar é bem menos lotado. E funciona incrivelmente bem. Tive outra ideia que foi muito útil. Sempre gostei da navalha de Occam. Essa é a forma maravilhosa de pensar. A ideia básica é, quando você tem várias explicações possíveis para algo, a mais simples geralmente é a correta. Einstein viveu a vida inteira aplicando isso. Ele pegava problemas complicadíssimos e encontrava explicações surpreendentemente simples. Mas ele também tinha outro princípio que complementava isso. Tudo deve ser feito tão simples quanto possível, mas não mais simples. Depois desenvolvi meu próprio complemento a essa ideia específico para ciências sociais. Se o resultado que você está observando é extraordinário, não procure uma causa só. Procure várias causas diferentes operando juntas na mesma direção. Deixa eu explicar melhor com exemplo. Nos anos 70 e 80, tinha grupos religiosos que conseguiam converter pessoas completamente em apenas um fim de semana. Um estudante normal saía para um retiro no campo na sexta-feira. No domingo à noite, o cara estava completamente transformado, como se tivesse sido lavado cerebralmente. E ficava assim para o resto da vida. Isso é resultado extraordinário. Então fui atrás de entender como. A academia não tinha resposta boa. Aí comecei a estudar psicologia por conta própria, comprei os principais livros didáticos de psicologia social e comecei a conectar pontos.
Descobri que esses grupos usavam cerca de 6 ou 7 técnicas psicológicas poderosas ao mesmo tempo: isolamento social, privação de sono, bombardeio de afeto, pressão de grupo, autoridade carismática, recompensas e punições sutis. E por cima disso tudo, adicionavam estresse físico intenso. Nenhuma dessas técnicas sozinha faria alguém mudar completamente, mas todas juntas, operando na mesma direção, criavam um resultado extraordinário. Tem até estudo famoso de um cientista russo chamado Pavlov. Ele tinha cachorros em gaiolas que foram treinados para ter certas personalidades. Aí teve uma inundação terrível em São Petersburgo em 1924. A água subiu até o nariz dos cachorros nas gaiolas, quase se afogaram. O estresse foi brutal. Quando a água baixou, as personalidades dos cachorros tinham invertido completamente. O cérebro deles tinha quebrado sob estresse extremo. Esses grupos religiosos sabiam disso intuitivamente. Eles até usavam o termo fazer o alvo quebrar. Mesma ideia dos cachorros de Pavlov. Estresse extremo mais múltiplas técnicas psicológicas, todas empurrando na mesma direção. Quando entendi isso, percebi algo mais amplo. Sempre que você vê resultado extraordinário em comportamento humano, provavelmente não é uma causa. É confluência de múltiplas causas. Isso mudou completamente como analiso situações. E isso me levou a perceber algo importante. Para homem com um martelo, todo problema parece prego. Se você só tem uma ferramenta mental, vai tentar usar ela para tudo. Mas se você coleciona grandes ideias de todas as disciplinas, você tem múltiplas ferramentas e é muito menos provável cometer burrice. Foi incrível quantas vezes eu consegui resolver algo facilmente com minha pequena bolsa de truques mentais que tinha escapado de pessoas muito mais especializadas que eu. Podia entrar no território delas e ver mais claramente como as conclusões se encaixavam no quadro maior. Isso é perigoso no discurso social comum. As pessoas não gostam quando você entra na área delas. Mas é forma excelente de investir dinheiro e tomar decisões. Deixa eu dar exemplo prático de como essas ideias funcionam juntas no mundo real. É uma história que adoro contar porque mostra o poder de pensar além da sua disciplina. Se você perguntar para grupo de pessoas que estudaram economia, você está vendendo algo e quer vender mais unidades, aumenta o preço ou diminui o preço? Todo mundo que fez economia 101 vai dizer na mesma hora, diminui o preço, óbvio, oferta e demanda básico. Mas aí você faz segunda pergunta. Me dê exemplos de situações onde você aumenta o preço para vender mais. E aqui fica interessante. De cada 50 pessoas, talvez uma levanta a mão e diz bens de luxo. Porque em produtos de luxo, o preço alto funciona como sinal de qualidade. É também forma de mostrar status para os amigos. Mas tem exemplo ainda mais interessante que vivi de perto, né? Conheci um cara chamado Bill Ballhaus. Ele era CEO da Beckman Instruments, empresa que fabricava equipamentos científicos de alta precisão. E ele tinha adquirido uma empresa menor que fazia um aparelho muito específico, né? Esse aparelho era tecnicamente superior aos concorrentes. Melhor engenharia, melhor resultado, melhor tudo. E custava menos que a concorrência. Parecia negócio perfeito, certo? Errado. As vendas eram horríveis. Ballhaus, que tinha estudado no Instituto de Tecnologia da Califórnia e entendia de psicologia além de engenharia, deu uma olhada na situação e percebeu o problema imediatamente. Ele entendeu que se aquele aparelho falhasse no laboratório do cliente, causava prejuízo enorme, experimentos perdidos, tempo perdido, às vezes meses de pesquisa pelo ralo. Então, quando os cientistas viam aquele aparelho custando 30% menos que a concorrência, o cérebro deles fazia cálculo inconsciente. Se é tão mais barato, deve ter algum problema. Não posso arriscar. O preço baixo estava mandando sinal errado. Então Ballhaus fez algo que parecia loucura,
aumentou o preço em 50%. Não mudou nada no produto, só o preço. O que aconteceu? As vendas explodiram, venderam muito mais unidades. E como a margem agora era muito maior, os lucros multiplicaram de forma dramática. Por que funcionou? Porque o preço alto mandava sinal certo. Isso é equipamento sério, isso é confiável, isso não vai me deixar na mão. Então esses economistas que só sabem responder diminui o preço estão deixando milhões de dólares na mesa. Dinheiro que gente como Bauhaus, que pensa além da caixinha da economia, sabe como pegar. Mas tem outra resposta ainda mais importante para a pergunta: quando você aumenta o preço para vender mais? E essa resposta a maioria das pessoas não gosta de admitir. A resposta é quando você usa a margem extra para influenciar o processo de compra. No mundo real, isso pode significar várias coisas. Às vezes é totalmente legítimo. Você aumenta o preço e usa o dinheiro extra para fazer publicidade melhor, educar o mercado, treinar a equipe de vendas, oferecer suporte técnico superior. Isso é capitalismo funcionando bem. Mas às vezes, nem tanto. Às vezes você aumenta o preço e usa a margem extra para agradecer generosamente o agente de compras que decide qual produto a empresa dele vai comprar. Você pode chamar isso de comissão, de consultoria, de viagem de incentivo, mas no fundo você sabe o que é. Você pode rir porque quando alguém aponta fica óbvio, mas depois de anos de educação formal em economia e administração, quantas pessoas pensaram nisso quando fiz a pergunta? Quase nenhuma. E olha, não estou defendendo isso. Estou só explicando como o mundo realmente funciona. É assim que muito seguro de título é vendido na América. É assim que certos fundos de investimento entram em empresas. É assim que contratos governamentais são conquistados. É parte enorme, real e geralmente não discutida da vida capitalista. Esse negócio de aumentar preço e usar a margem para melhorar o processo de vendas de formas que nem sempre aparecem nos livros didáticos, né? E se você não tem cérebro que automaticamente considera essas possibilidades, não está realmente entendendo como negócios funcionam no mundo real. Está vivendo na teoria, não na prática. Que bem faz passar em teste repetindo para o professor o que ele disse. Isso te dá diploma, mas não te dá milhões que alguém como Bauhaus fez, e não te dá resultados fabulosos de investimento na vida. Requer imaginação, requer ver como todas essas coisas se conectam. E claro, idolatro Ben Franklin porque me identifico com ele. Claro, ele era muito mais talentoso que eu, é até piada fazer comparação, mas pelo menos compartilhamos uma abordagem. Ele era homem totalmente autodidata, que vagou por território vasto e foi competente em tudo que tocou. Franklin entendia de política, ciência, negócios, relacionamentos, psicologia humana. Ele não era o maior especialista em nada disso, mas era competente em tudo. E foi essa competência ampla que fez dele uma das figuras mais importantes da história americana. E muito do conhecimento de Franklin era psicológico. Ele era observador brilhante da natureza humana. Sabia como pessoas realmente pensam e agem, não como deveriam pensar e agir segundo teorias. Então, no fundo, qual é a minha mensagem para você? A educação formal, principalmente em ciências sociais, é mal estruturada. As pessoas que ensinam e as pessoas que aprendem ficam presas em caixinhas estreitas. Um economista só pensa em economia, um psicólogo só pensa em psicologia, um especialista em marketing só pensa em marketing. E aí vem o mundo real e joga problema na cara deles que requer entender economia e psicologia e incentivos e natureza humana, tudo junto. E eles não sabem o que fazer porque nunca aprenderam a conectar as disciplinas. A solução é simples, mas difícil. Você precisa ficar confortável atravessando fronteiras entre disciplinas. Precisa roubar as grandes ideias de cada área e ver onde elas se conectam, onde conflitam, como trabalham juntas.
Não é tão complicado quanto parece. Se um velho como eu conseguiu fazer isso sem treinamento formal, estudando por conta própria, lendo livros de múltiplas áreas, certamente pessoas jovens e brilhantes podem fazer também, né? O problema não é capacidade, é incentivo. O sistema acadêmico recompensa especialização estreita, recompensa conhecer tudo sobre quase nada. Não recompensa conhecer algo sobre quase tudo. Mas para viver bem, para investir bem, para tomar boas decisões, você precisa da segunda abordagem. Então, minha pequena contribuição é essa. Você não precisa ser gênio em tudo, não precisa ser o melhor em nada. Só precisa coletar as grandes ideias de múltiplas disciplinas, evitar burrice óbvia que todo mundo comete e pensar de forma conectada em vez de compartimentada. Isso sozinho já te coloca na frente da maioria das pessoas. E com o tempo, te coloca muito na frente, porque enquanto os especialistas estão brigando sobre detalhes dentro das suas caixinhas, você está vendo o quadro completo. E no longo prazo, ver o quadro completo vale muito mais que conhecer cada pixel.